Saudações, rapaz! Voltei, o gordinho voltou. Estamos aqui mais uma vez para a gente tratar de pontos fundamentais da sociologia. Então é legal que você perceba. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui, galera. Fica tranquilo, hein? Pronto, agora vai. Ó, legal então que você perceba que a gente vem falando digamos assim, da evolução do pensamento sociológico brasileiro. Então a gente vai ver que ele tem características muito importantes. Primeiro, ele vai falar bastante da questão do quem é o brasileiro. Quem é o brasileiro, como que ele se vê, como que ele é visto pelo mundo, qual é o papel, né? Qual é a sua visão, a sua formação, as matrizes. Então tá aí o início, as primeiras gerações, 20, 30, 40, por aí, a gente tem essa função. Nos anos 50, a gente tem um predomínio de pensamentos de autores de outros lugares, porque devido à guerra, né, como aconteceu nos anos 40, então 30 e 40, então muitos autores que estavam ameaçados, eles saíram e vieram para o Brasil, e aí afetou a nossa produção intelectual. Um bom exemplo aqui é o Levi-Strauss, dentro da antropologia, né? Então esse autor ele vai influenciar muito aí nossa forma de ver. O professor vai dar aula aqui no Brasil e tal coisa. Passando desse período, no final dos anos 50, anos 60, você tem uma influência do marxismo muito grande, né? Nos movimentos sociais, os trabalhadores e tal. Então, a partir dessa visão marxista, você tem uma sociologia que agora mudou de foco. Não pensa só mais essas questões do brasileiro. Agora ela pensa coisas como o trabalho, o salário, a jornada, remuneração, direitos, né? Pensa a questão do consumo, dos valores da burguesia. Então todas essas questões são colocadas agora de um ponto de vista brasileiro, sobre uma ótica também marxista. Até aí vai indo tudo bem, começam então as denúncias das desigualdades sociais, do trabalho, das desigualdades também em relação ao trabalho, da pobreza, entre outras coisas, né, que vão sendo colocadas. Então, nesse contexto aí, vai ter a ditadura, o golpe de 64, tá? Então, eu quero que você entenda por que, que as coisas vão andando dessa forma. Então, você vai perceber o quê? Veja comigo, foca no gordinho. O Brasil, ele vai passar uma mudança completa. Por quê? No final dos anos 50, você tem uma abertura do processo de industrialização, né? Então, esse processo de industrialização vai fazer uma mudança muito bruta, abrupta também, na realidade brasileira, na visão do trabalhador. E não só no trabalhador, nas cidades, no consumo e tudo. Então, com essa mudança radical, a sociedade que vem aí, é uma sociedade que vai começar a compreender essa noção de direito de consumo, tá? Com o golpe e os governos militares, a primeira coisa que os governos vão fazer é algumas ordens que vão sancionar direitos, tá? Então é interessante que você pense o seguinte: o Brasil ele era um aliado muito forte dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos ele está sobrevivendo a uma crise, mas já está caminhando bem. Por causa dessa sobrevivência, os Estados Unidos decretam os pensadores de esquerda, ou seja, os pensadores marxistas, bolcheviques, entre outros, vão ser considerados comunistas. O Brasil, por apoiar os Estados Unidos, também vai caminhando aí nessa ideia. Então, o que vai acontecer? O Brasil vai dizer, ah, não, então peraí, esses caras aí também são uma ameaça para nós. O comunismo, se ameaça os Estados Unidos, nos ameaça. Então, o Brasil vai formar a escola de guerra. Essa escola de guerra é um braço dos Estados Unidos aqui. E então, por causa dessas características, você vai ter uma certa aversão ao pensamento da intelectualidade brasileira. Por quê? Primeiro, é uma intelectualidade de esquerda, digamos comunista, tá? Porque para essa visão assim mais rápida, todo mundo que é esquerda é comunista. Então é interessante que você pense, ah, isso aqui é coisa que foi inventada agora. Não, isso é dos anos 50, dos anos 60. Então, o que, que acontece? Essa visão de esquerda prejudica por causa da Guerra Fria, né? O capitalismo, o socialismo, então existe a Guerra Fria. O Brasil apoiando os Estados Unidos
vai contra o movimento de esquerda. Os nossos principais intelectuais eram de esquerda, por isso que eu já falei para vocês, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso, vários autores que vão ser exilados, perseguidos, e aí vai. Então, entendendo esse processo, o Brasil vai começar a fazer o quê? Vai começar aos poucos e limando essa teoria, esses pensamentos. Porque, primeiro, aproximação com a esquerda comunista. Segundo, as mazelas sociais estavam sendo claramente colocadas. E o militarismo também não queria deixar passar isso. Então, qual é a situação? O Brasil começa a ser, digamos assim, mais perseguido, o governo começa a perseguir mais os autores, os intelectuais e algumas coisas que a gente já comentou, a dificuldade de dar aula e tudo mais. E aí o que, que vai acontecer? Os militares tiram essas matérias do currículo e essas matérias só voltam em 2009, né, a serem obrigatórias. E com essa grande dificuldade de entender que esse pensamento ele é interessante para compreender o povo, né, a sociedade que você vai viver. Então, é legal que você perceba que esse processo todo vai gerar um prejuízo e que a gente vai passar um tempo aí tentando recuperar essas questões, porque muitos dos autores foram censurados mesmo pela ditadura, beleza? Então, praticamente isso, após os anos 60, as ciências sociais elas dão uma caída, elas não têm mais essa função tão crítica como tinham na época antes, né, dos anos 60, antes da ditadura. Elas passam a ser mais de incentivo cultural, de dominação cultural, de cultura de massa, entre outras ideias. Então, a sociologia é muito mais usada próxima da marketing, né, da propaganda, mais nesse sentido. Beleza? Então é isso. Aí a gente depois vai continuar já falando dos desafios que a sociedade vai enfrentar, que o Brasil vai enfrentar enquanto sociologia contemporânea. Beleza? Muito obrigado pela atenção. A gente se vê bem em breve. Ah, não acredito.